Gostaria de convidar para a mesa a pesquisadora Maria Marta Martins de Araújo, que vai encerrar o seminário, a nossa parte do seminário dedicada a essa conversa, a esse diálogo, com a conferência Independência e Imprensa Periódica em Minas Gerais. Maria Marta gentilmente também aceitou o nosso convite para poder participar desse seminário. Ela é pesquisadora da Fundação João Pinheiro, com uma vasta experiência na área de patrimônio, de organização de coleções e de pesquisa nessa área de documentos históricos, com a formação também em História e também agora em Demografia, né? Passou pelo CDPLAR. Passei pelo CDPLAR, mas na História também. Mas também na História Econômica. Então, acho que ela vai coroar essa parte mais acadêmica do seminário, para depois, em seguida, a gente passar ao lançamento dos dois livros, do Jairo e da Francelina. Então, vamos rapidamente passar para a conferência. Maria Marta, muito obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite. A palavra é sua. Eu também gostaria de agradecer muito pelo convite. Desde o começo desse ano de 2023, como uma pesquisadora que, né, trabalha com a imprensa mineira praticamente toda a vida, com a ansiedade de não deixar passar batido esses 200 anos da imprensa periódica de Minas. E eu sou pesquisadora, historiadora da Fundação João Pinheiro, coordenadora da coleção mineiriana da Fundação João Pinheiro. Cheguei a cogitar mesmo, falei, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí a notícia do seminário foi, assim, para mim maravilhosa, e ainda mais com toda essa honra de fazer essa palestra de encerramento. Agradeço de coração. E a experiência desse seminário está sendo fantástica, né? Pela multiplicidade de temas, pelos diferentes momentos que aborda, né, a questão da imprensa em Minas. Eu queria só fazer um parênteses, né? Eu dentro do CDPLAR, que tem uma tradição, né, de história econômica de Minas Gerais, mas também da urbanização de Minas, né, eu propus um projeto bastante audacioso, que trabalhava com a imprensa como fonte, com a questão da sátira de costumes e a questão da urbanização de Minas. É muito interessante observar como que a imprensa mineira corresponde a esse processo de evolução, né, da economia, da urbanização em Minas Gerais. É muito interessante um aspecto que do início, né, de 1823 até o final da década de 1860, a imprensa está localizada nas antigas vilas do ouro. São os grandes centros importantes, né, da vida urbana, concentrando a vida urbana de Minas Gerais. Com a questão do café, a criação de novos núcleos urbanos, essa imprensa ela se espalha para outros lugares, né? Para a Zona da Mata, para o sul de Minas, e as próprias facilidades, né? O papel ficou mais barato, a tecnologia para imprimir jornais ficou também mais acessível, e aí a partir da década de 1870, 80, a gente tem um boom aí na publicação de jornais em Minas Gerais. Um material impressionante. Eu queria retomar rapidamente que esse seminário começou com a palestra do professor, né, e presidente, né, da nossa Academia Mineira de Letras, né, professor Jacinto, falando sobre a importância dos colecionadores, né, para a preservação de acervos que, se não fossem eles,
se perderiam. E aí, esses colecionadores se destaca o próprio Xavier da Veiga, porque além de ser, vamos dizer assim, né, o nosso grande historiador da imprensa, pela toda a compilação de informações, de inventário dos jornais publicados em Minas, foi da sua responsabilidade, né, o que é hoje a coleção de jornais mineiros do século XIX do Arquivo Público Mineiro. E aí, só que eu queria falar de um colecionador aqui totalmente desconhecido. Ele é tão desconhecido que eu preciso ler um pouco o nome dele, viu, gente? E outra coisa que eu fiz nessa minha pós-doutorado, né, foi fazer um levantamento, fazer um cruzamento que ainda não tinha sido feito da coleção da Biblioteca Nacional, que são os dois nossos grandes acervos, né? Da Biblioteca Nacional e o acervo do Arquivo Público Mineiro. É muito relevante, aí engrandece ainda mais a iniciativa do Xavier da Veiga, que esses acervos se complementam. Eles é impressionante, você vai ter jornais que não tem numa coleção, você vai ter na outra. Números que faltam em outra. Agora, se a gente pegar o arrolamento do Xavier da Veiga, ficam vários jornais, né, principalmente de outras cidades, e eu aponto isso, quer dizer, a gente já tem algumas iniciativas de digitalização, né, e aí a questão, por exemplo, Diamantina, outras cidades precisam urgentemente desse trabalho de identificação e de alguém que faça muito mais do que eu já fiz, que é buscar em esses acervos locais esse mapa dos jornais que existem em Minas, tentar digitalizá-los, tentar dar acesso, porque não existe preservação da memória sem acesso à memória. Essas duas coisas estão muito ligados. E esse é o grande desafio, que eu acho que não é difícil, né? Tem que ter um projeto audacioso aí de buscar esses acervos e criar essa grande base de dados, fazer conversar, né, essas bases de dados. O sul de Minas tem hoje também, né, e esses jornais também estão no Arquivo Público Mineiro. Então, assim, esse breve panorama. Eu gostaria de chamar a atenção que o Xavier da Veiga, ele acabou cometendo o maior erro de um historiador, né, da imprensa mineira, ao designar a Abelha do Itacolomi como o primeiro jornal de Minas e não o Compilador Mineiro. Esse erro deu-se pelo fato de que ele sabia que na Biblioteca Nacional tinha a Abelha e o Compilador. Eu acho que alguém informou ele errado a data desses jornais para ele falar isso. Só que o Xavier da Veiga, além de um grande historiador, ele tem uma imaginação histórica e ele foi um jornalista assim, dos mais talentosos de Minas. E ele, né, ele é um historiador cronista. E ele tem uma imaginação histórica que, às vezes, extrapola um pouco a realidade. Assim, ele que nunca viu nem o Compilador Mineiro, nem a Abelha do Itacolomi, falava da Abelha do Itacolomi assim, com uma intimidade que para dizer que era o primeiro jornal. Eu vou fazer algumas outras implicâncias aqui com o Xavier da Veiga, mas ele para mim, o máximo dos máximos. Inclusive, ele era um jornalista com uma veia humorística que é pouco conhecida também. Bem, aí eu falei desse outro colecionador que eu queria homenagear aqui. Então, eu fiz esse panorama, né? E aí, esse colecionador, ele é praticamente desconhecido de todo mundo. Ele se chama José Carlos Rodrigues, que tinha a coleção praticamente completa, porque eu tenho baixa visão, gente, eu pelejo um pouco para ler aqui, que tinha a coleção, e a luz é mais ou menos assim, que tinha a coleção praticamente completa do Compilador Mineiro. Ele, dos 39 números que foram editados do Compilador Mineiro, tinha 35. E ele
publicou no catálogo dele, né, de colecionador, ele publicou isso. E a gente só tem notícia disso por causa de um jornalista do Correio, né, do Jornal do Comércio, que em 1908 publica. Ele foi, esse jornalista, ao saber da notícia, teve contato com a coleção. E aí ele escreveu um artigo, o primeiro jornal, e ele fez um trabalho de resenhar conteúdos e números do jornal, lembrando que a informação que a gente tem até hoje é ainda os poucos números que a Biblioteca Nacional tem, que é o número 5, o número 12, o número 15 e o 17. E esse jornalista faz citações super importantes, ele tem um olhar também, é como se fosse um historiador, né? É pena que a gente não sabe. E eu queria sugerir aos organizadores, né, do seminário, uma vez que vai ter a obra do seminário, que publicasse esse artigo, né? Ele foi depois reproduzido no Minas Gerais, e é um artigo, assim, uma peça valiosa, uma fonte histórica e já uma interpretação sobre o compilador mineiro bastante relevante. Com isso, a gente também já traz informações novas sobre isso, né? Agora, lá no catálogo, né, desse colecionador, já falava que a coleção estava bichada, termo da época, né, toda contaminada de insetos. Provavelmente a coleção desapareceu, e é por isso que eu ainda falo que esse artigo é o melhor que temos hoje sobre o compilador mineiro. Bem, mas eu ainda quero continuar a falar sobre o compilador mineiro. Vou passar na questão da independência, porque eu acho que ainda tem muita coisa que pode ser falada nesse seminário. Então, né, por isso a relevância desse artigo, né, essa resenha para mim foi fantástica. Bem, essa resenha é, portanto, uma fonte histórica de especial relevo, pois a imprensa periódica, esse poderoso instrumento de nossa independência e liberdade política, surgiu em Minas como todos sabemos aqui, com o compilador mineiro. A comemoração desse bicentenário é, com certeza, tão relevante quanto a do 7 de setembro do ano passado, tendo em vista a atuação decisiva dos periódicos no cenário político local e nos embates e estratégias que permitiram a consolidação do emergente Império do Brasil. O 7 de setembro, ele serve para ser questionado, não reverenciado. Vamos dizer assim, né, o ano passado, a academia brasileira toda, né, todo o universo acadêmico, todos grandes seminários, para realmente transformar o 7 de setembro numa visão da independência como um processo inconcluso, né? Um país que não conseguiu alcançar anseios que já se colocavam naquele momento, tanto em relação ao fim da escravidão, como em outros aspectos que ele não conseguiu levar adiante, e até hoje temos como escolarização, cidadania. Então, comemorar 200 anos da imprensa em Minas Gerais é, para mim, tão relevante quanto o 7 de setembro. E não é à toa que o 7 de setembro já passou a ser questionado pelos contemporâneos pouco depois, né, até a abdicação. Essa luta em torno da memória, ela é fundamental e ela tem um viés político essencial. Bem, aí, né, do Brasil, mas a edição do primeiro jornal só foi possível graças à iniciativa de um oficial mecânico, Manuel José Barbosa, né, que tinha Pimenta e Sal, que era português de nascimento, né, e aqui eu quero inovar um pouco, né, que construiu em 1821
a primeira tipografia em solo mineiro, utilizando apenas recursos locais, inclusive o chumbo extraído da região, para a fundição dos tipos, e jovens operários que ele mesmo pessoalmente treinou e sem nenhuma experiência prévia. De acordo com Xavier da Veiga, para a construção de sua tipografia, Barbosa foi coadjuvado por um conhecedor da área, o erudito e talentoso padre José Viegas de Menezes. Já tem sido bem falado aqui, mas eu vou fazer questão de falar. Que durante sua passagem por Portugal, aprendeu as artes de imprimir na oficina do Arco do Cego, do Frei José Mariano da Conceição Veloso, também que já foi destacado na mesa anterior. Homem de vastos conhecimentos, né? E aqui, abro um rápido parênteses para lembrar que a importância do padre Viegas transcende as fronteiras de Minas Gerais, pois é considerado um dos precursores da imprensa no Brasil. Em 1807, apesar da Carta Régia de 1747, que proibia o uso da imprensa, né, na colônia, preparou as chapas utilizando a técnica da calcografia. É importante deixar clara a diferença entre calcografia e tipografia. A calcografia é uma técnica onde os desenhos e as letras são feitos com buril, né, com estiletes, em placas de madeira e a partir daí impressa. Né, exigia um talento artístico, né, na confecção das letras. E aí, né, São Abessa Buril, né, e aí em Vila Rica. E aí ele imprimiu em Vila Rica e, por ordem do então governador Ataíde de Melo, né, futuro visconde de Condeixa, os exemplares de um opúsculo contendo o poema laudatório que lhe foi oferecido por Diogo Pereira Ribeiro de Vasconcelos, outro intelectual super importante, né? Em que pese o pioneirismo do feito, é fato que ele se insere num contexto cultural típico do antigo regime, reiterando, né, de poemas laudatórios, né, reiterando o grande poder e certa autonomia em relação à coroa portuguesa dos governadores gerais nas Minas. Esses governadores sempre foram chamados assim de potentados, né, nas Minas, e não é uma grande novidade. Bem, numa conjuntura totalmente diferente, no qual o Brasil já não era mais colônia, integrando o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com a circulação de impressos nacionais e estrangeiros, é que temos o surgimento da primeira tipografia construída em Minas Gerais em 1821. Apesar da permissão do príncipe regente para entrar em operação só ter sido concedida em 20 de abril de 1822, né? Manuel Barbosa custou a ter essa não. É pouco conhecido e reverenciado, apesar do seu pioneirismo na indústria tipográfica e empenho a favor da imprensa, tendo sido responsável não só pela impressão, mas como proprietário pela edição dos primeiros jornais de Minas, Manuel Barbosa tem permanecido à sombra do padre Viegas, graças a Xavier da Veiga, que fez pouco, por assim dizer, né, da capacidade intelectual de quem era, para ele, um simples oficial mecânico. É questionável a forma como ele aborda, sem ter efetivamente presenciado, a relação entre ambos,
De um lado, o experiente padre como mentor intelectual e maior responsável pela criação da tipografia, e de outro, Barbosa, parco de conhecimentos como mero executor e a despeito até de suas próprias fontes, né, que reiteram o protagonismo de Barbosa nesse processo. Em seu texto de 1898, o texto de Xavier da Veiga, evidenciam-se velhos preconceitos, estereótipos em torno do trabalho manual. E se não é isso, basta reforçar a perspectiva histórica de seu tempo, onde está presente o culto aos grandes homens, isso sem diminuir a relevância do padre Viegas, com um raciocínio automático, quer dizer, né? Esses grandes homens estavam por trás de tudo o que acontecia, né? Por uma hipótese. A apresentação de nossa... é isso que eu queria falar. A apresentação do nosso colega ontem, do Emerson L., foi preciosa para mim, pois nos leva a crer que Barbosa teria todas as condições de fundir tipos a partir de manuais e de impressos em circulação nas minas, sem precisar do talento artístico de Viegas de Menezes. É importante, eu perguntei para ele, eu já tinha comparado, ele comparou também. A letra que está no poema gravado pelo Padre Viegas não tem nada a ver com essa fonte, com essa letra do compilador mineiro. A letra utilizada no compilador mineiro é uma letra que já começava a circular, foi feita, né, foi usada por Hipólito da Costa, e uma letra usada na imprensa na Inglaterra, que ele foi na Escócia atrás dessa letra, né? É fantástico o trabalho dele. E uma letra que já circulava e que era interessante e facilitava a criação de tipos por ser de linhas retas e facilmente copiável, né? Então, aí, assim, por outro lado, basta uma leitura mais atenta dos primeiros jornais de Minas para que se tenha a certeza de como foram reconhecidos pelos contemporâneos os esforços do impressor Barbosa na criação e continuidade da imprensa periódica na província. A Oficina Patrícia, nome que ele deu em função de sua tipografia ter sido totalmente construída em Minas, levava o seu nome, né, é Tipografia Patrícia de Barbosa. E ele tinha algum sócio, porque e companhia. Mas se esse sócio era o padre Viegas de Menezes, é uma questão a se colocar. Bem, mas é preciso também indicar que uma outra tipografia, isso rapidinho, tá, gente? Ao que parece menor e mais rudimentar, esteve a serviço do governo da província entre 1822 e 1823, mas que não foi adiante, apesar dos esforços, sobretudo do secretário de governo, Luiz Maria da Silva Pinto. Luiz Maria da Silva Pinto deu o nome dessa pequena tipografia nacional. Ela chegou a imprimir alguns documentos, leis. Ele tinha um sonho de, através dessa tipografia, publicar uma folha oficial, mas ela fechou, não foi adiante. Bem, com o fim dessa tipografia, por assim dizer, oficial, coube à tipografia patrícia a impressão dos papéis do governo. Esse foi um dos argumentos que Barbosa utilizou para salientar em 1824 ao governo imperial, ao solicitar, né, a isenção do serviço militar no Rio de Janeiro dos seus operários, que ele treinou pessoalmente e foram recrutados para o Rio de Janeiro, né? E assim,
Diz ele que, embora particular, sua oficina tinha se tornado pública por imprimir tais papéis do governo, e ter sido responsável pela edição de 2 periódicos regulares e aviamentos de diferentes manuscritos. Os 2 periódicos eram o Compilador Mineiro e a Abelha do Itacolomi. A redação do primeiro tem sido atribuída ao padre Viegas, o que é bem possível, mas também não, porque esse registro a gente ainda não tem de forma muito clara se ele era efetivamente o redator do Compilador Mineiro. Faltam evidências. No entanto, o que sabemos com certeza é que o primeiro jornal, o compilador, terminou em virtude da saúde frágil e compromissos de seu redator. Na última página do primeiro número do compilador, temos um texto no qual o editor, e aí é um texto que normalmente os redatores faziam prospecto no início, é quase que tá no último, né? É quase que como era feito com as propagandas. Esse texto tem a cara do editor, poderia ser Barbosa, né? Ele oferece o seu periódico aos que quisessem fazer públicas suas ideias ou denunciar a opinião pública, os maus empregados, bem como a estes para se oferecerem, né, os próprios se defenderem, né, advertindo, e essa é uma fala que aparece nos outros jornais, que não teria espaço no jornal para personalidades. Os outros jornais publicados também no final tinha sempre isso, né? Tinha um passado de pasquins e de ofensas, né, manuscritas, em que as pessoas eram ofendidas e denunciadas. Essa imprensa moderna, ela vem com esse discurso, né? Não terá lugar a personalidades. Bem, no momento em que as opiniões ainda se dividiam a respeito da própria independência, em que muitos não descartavam a possibilidade de novamente reunir-se com Portugal, o compilador, através das resenhas, né, desse documento, né, ele saiu em defesa da Assembleia Constituinte, do então projeto da Constituição do Império e principalmente do sistema monárquico representativo, em oposição tanto ao despotismo quanto aos excessos do que então era considerado como governo democrático, né? De forma direta e objetiva, estavam aí colocadas, né, já no compilador mineiro, o grande dilema, né, do reinado de Pedro I e depois do período regencial. Com o fim do compilador mineiro, apareceu poucos dias depois, em 12 de janeiro de 24, né, a Abelha do Itacolomi, escrito por um novo e também desconhecido redator. Além de render suas homenagens ao antecessor, né, ao redator do compilador mineiro, fez questão esse novo redator de agradecer e mencionar as fadigas e dispêndios dos criadores da tipografia patrícia, né, que levaram à frente o empreendimento a partir de algumas resenhas achadas em livros e tipos fundidos em Ouro Preto, né, em Minas. Essa informação o Xavier da Veiga, né, vai reproduzir, né. O certo é que a abelha alçou caminho próprio, e prova isso o aparecimento de um outro jornal. Xavier da Veiga comeu mosca nesse aspecto, e ninguém sabe que o compilador mineiro reapareceu. Ele reapareceu como compilador mineiro extraordinário, em 8 de julho de 1824. Ao que parece, o antigo redator recuperou a saúde e voltou à lida jornalística. Ou então, como o jornal era de Barbosa, ele se colocou no direito de trazer de volta o jornal. Hipóteses, né?
mas também não foi muito adiante, né? Publicou alguns números e encerrou suas atividades em 1º de novembro de 1824. A abelha do Itacolomi circulou durante todo o ano de 1824 e primeiro semestre de 1825. Foram 235 edições. A razão para sua interrupção foi o fim do contrato do redator com o impressor Manuel Barbosa, conforme justificativa dada no último número. O próprio Manuel Barbosa que dá essa informação. Se for computado o Compilador Mineiro Extraordinário, o 4º jornal que apareceu em Minas foi o Companheiro do Conselho. Mas que o Xavier da Veiga fala do Companheiro do Conselho, mas ninguém até hoje achou esse jornal, mas tem o registro dele nas outras folhas, né? E o certo é que ele, né, apareceu em 1825, mas que foram editados apenas 12 números. Essas informações são da própria imprensa da época. O 5º jornal da província foi o Universal, cujo primeiro número, né, impresso pela Oficina Patrícia, assim como os outros, né, de Barbosa, saiu em 18 de julho de 1825. A iniciativa da publicação do Universal coube diretamente ao impressor Manuel Barbosa, que foi o seu proprietário durante os 2 primeiros anos. Sua primeira grande bandeira foi a favor da instrução elementar, que tinha por modelo a Inglaterra e grandes vantagens por abreviar o tempo, né, de necessário para a educação das crianças, diminuir as despesas das escolas e generalizar a instrução necessária às classes inferiores da sociedade. Em 1825, a tipografia patrícia também editou o Diário do Conselho da Província de Minas Gerais. Esse sim, o primeiro jornal oficial de Minas, né? O primeiro diário oficial de Minas Gerais. E também o Patriota Mineiro. O Patriota Mineiro nasceu como uma resposta às críticas lançadas sobre o Conselho do Governo da Província, esse conselho, né? Que se manifestou, o Conselho se manifestou contrariamente a um decreto imperial que deu concessão à empresa inglesa à exploração do Rio Doce, em Minas Gerais. Isso foi considerado um escândalo na época, como que um conselho, né, uma instância de uma província foi capaz de criticar um ato do governo imperial. E aí isso gerou grande polêmica, mas vamos dizer, e nessa época nós temos, né, Bernardo Pereira de Vasconcelos, outros liberais, à frente dessa oposição. E caiu por terra a tal empresa. Bem, esse é o Patriota Mineiro, né? Mas também o Patriota Mineiro teve curta duração, com 13 números, durante o ano de 1825. Vocês percebem que esse ano de 1825 foi de uma efervescência muito grande para a imprensa, graças ao quê? À tipografia de Barbosa. Até o aparecimento do Astro de Minas, né, em novembro de 1827, em São João del Rei, a edição de jornais concentrou-se na capital Ouro Preto e sob o patrocínio da tipografia de Manuel Barbosa, né? Mesmo depois, né, porque depois quando a tipografia de Barbosa passou a ser tipografia do Universal, eu vou falar um pouco isso, essa tipografia foi responsável pela impressão de vários jornais, e aí a gente pode pôr um horizonte aí de 1840 até 1842, que durou o Universal. Vou citar rapidamente, tá?
pela oficina patrícia, né? A gente tem o Novo Argos, que circulou entre 1829 e 1833, a Estrela Marianense, que era de Mariana, entre 1830 e 1832, o Jornal da Sociedade Promotora da Instrução Pública de Ouro Preto, entre 1832 e 1834, e do periódico oficial denominado Livro da Lei Mineira, que circulou a partir de 1835, contendo leis e atos do governo provincial. Mesmo depois, a tipografia do Universal tinha outros tipos, mas o próprio Emerson chama atenção disso. Os tipos, né, que foram fundidos, né, ainda na época do compilador mineiro, ainda eram utilizados pelo Universal. Bem, é interessante assinalar que a pequena duração de periódicos é fenômeno comum ao longo da história da imprensa em Minas e no Brasil e no país. Empreendimento de risco, a publicação de jornais, principalmente nessa época de poucos subscritores, exigia muitos sacrifícios pessoais e financeiros. Exatamente por isso que se destaca o Universal, um dos primeiros jornais de Minas e que teve maior circulação e longevidade no período, encerrando suas atividades em 1842, quando o então proprietário José Pedro Dias de Carvalho envolveu-se na revolta liberal que ocorreu naquele mesmo ano. Bem, cogitou-se, né, muito na época, e até hoje muitos autores tomam isso como um fato incontestável, que Bernardo Pereira de Vasconcelos teria sido o principal redator de Universal. Todavia, por diversas vezes, essa informação é negada pelo jornal. Acusava-se Vasconcelos de ser o senhor da única imprensa de Ouro Preto. Verdade ou não, a pressão era tanta que foi necessário uma declaração categórica do impressor Manuel Barbosa, dizendo que Vasconcelos não era o redator do periódico e que não tinha parte alguma nele, entre aspas, como geralmente se crê, em 1826, essa declaração. Apesar dos esforços, né, de Manuel Barbosa, a continuação do Universal esteve seriamente comprometida ainda em 1825. E aí a gente sabe quem que era realmente o redator do Universal, que não era Bernardo de Vasconcelos, mas José Pedro Dias Carvalho. Né? E por pouco o jornal não teria a mesma trajetória efêmera de seus antecessores pela falta de um redator. Estou terminando já, tá, gente? Todavia, um jovem escritor, ainda tímido, apareceu para coadjuvá-lo, José Pedro Dias de Carvalho, que tinha na época apenas 20 anos e que mesmo assim, 1 ano e meio depois, tornou-se o proprietário da Folha e da tipografia, que passou a denominar-se Tipografia Patrícia do Universal e depois Tipografia do Universal. José Pedro Dias de Carvalho é um personagem fascinante. Diferente da elite do seu tempo, ele foi um homem que se fez por conta própria, tem toda uma trajetória, autodidata, formou como advogado e se tornou um dos principais líderes de 1842, ao lado de Teófilo Otoni, conhecido por suas ideias, né, radicais, e que se tornou depois um dos políticos mais relevantes do Império, conselheiro de Estado, e que naquele momento, né, junto com Teófilo Otoni, se insurgiu contra o regresso conservador.
Fazendo um rápido parênteses aqui, né? A historiografia, eu tenho estudado 1842 desde o doutorado. É muito pouco compreendido o que foi efetivamente 1842. E é um movimento extremamente relevante, né? Que teve a participação não da elite, que como se fosse um movimento contra liberais, conservadores, apesar dessa denominação ainda não estar tão claramente colocada, mas foi um movimento que teve a participação de professores, de padres, que irradiou na província contra um processo, né, de intervenção do governo central na política e a ideia do regresso conservador. Se a gente pensar que 4 anos de governo bolsonarista foi capaz de tamanho retrocesso numa história do país, a luta desses liberais no momento de recrudescimento, de fechamento da Assembleia Provincial, de vários atos arbitrários, tem a sua relevância. Estou fazendo esse parênteses apenas que eu não posso falar mais de 1842. Mas 1842 coloca fim a um ciclo, em que a gente pode considerar um processo que ainda se conecta com a independência, por isso eu estou falando de imprensa e independência, que denuncia esses processos inconclusos, que abre brechas para se pensar. A tomada em armas, né, é importante chamar isso. Quando alguém abre mão da luta política para pegar em armas, isso tem um significado que precisa ser colocado. E a grande questão que se coloca é que outros movimentos no país, quer dizer, essa brecha que se abriu contra a centralização do império, também foi responsável pelo apaziguamento dos ânimos para a própria estabilidade da política do império. E aí essa política do império realmente ela vai se estruturar num jogo político que não é mais tão próximo desse primeiro partido liberal de um Teófilo Otoni, que na prática era um republicano. E aí são momentos diferenciados. A participação de antigos luzias, né, que aí foi a denominação, né, os saquaremas, né, que seriam o Partido Conservador, e os luzias, por causa da Batalha de Santa Luzia, né, os liberais, vão alternar no poder. Essa alternância ela deve ser melhor estudada, porque mesmo dentro, né, desse movimento, a luta política tem nuances que não vale a pena ser tão generalizada e esquematizada. A própria imprensa da época mostra que você não tinha uma visão tão vamos dizer assim, né, da política sem um pensamento crítico relevante. Em 1870, a gente já vai ter a questão do movimento republicano em Minas, né? Mas aí eu queria terminar rapidamente, né? Que Carvalho, né? No prospecto que eles... Dias Carvalho, né? O proprietário do Universal. No prospecto que ele escreve para demarcar a nova fase do Universal, a partir do momento que ele se torna proprietário, né? Ele escreveu esse prospecto em 16 de julho de 1827. Ele não deixou de enaltecer o infatigável patriotismo do impressor Barbosa, que permitiu à província ter, aí entre aspas, ter uma imprensa por onde pudéssemos livremente comunicar os nossos pensamentos, as nossas queixas e os nossos louvores. Fecha aspas. Desse modo, e para concluir, cabe fazer uma grande homenagem ao compilador mineiro, mas, sobretudo, à tipografia patrícia de Barbosa,
fruto da capacidade empreendedora e verdadeiro patriotismo de um ilustre, apesar de ainda obscuro, mineiro. Aí, fecho com... Obrigado, então, Maria Marta, por essa bela síntese em relação às temáticas que a gente trabalhou no seminário, e com essa homenagem ao oficial mecânico, né, Manuel Barbosa, que acho que dá uma dimensão das possibilidades a serem exploradas nas pesquisas com jornais, em torno dos jornais e por meio dos jornais. Eu queria agradecer a presença de todas as pessoas e reiterar, em meu nome, em nome do Felipe Jacome, do Bruno Martins, do Nísio Teixeira, e agradecer à Academia Mineira de Letras, à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação, CNPq e FAPEMIG, e os grupos de pesquisa aos quais os professores pertencem, que colaboraram para organizar, e especialmente agradecer a generosidade e a disponibilidade de quem esteve aqui conosco, Jacinto Liz Brandão, Paulo Bernardo, Ana Uti, Constância Lima Duarte, a Mônica Yumi, o Emerson Heller, a Maria Francelina, o Frederico Tavares, a Bárbara Figueiredo, o Marcelino Rodrigues, Rogério Arruda, Débora Costa, o Jair Faria Mendes, a Cristina Mussi, o Luiz Gustavo Santos, a Verônica Soares e a Maria Marta, agora ao final, por essa disponibilidade de estabelecer esse diálogo proposto por nós, com todas as limitações que a gente teve das circunstâncias de tempo, etc., mas que a gente pôde perceber a carência e as possibilidades de se discutir a situação de acervos públicos, de acervos privados, de coleções e colecionadores, da situação de arquivos, para que a gente possa realizar determinadas pesquisas que permitam expor certas abordagens, certos olhares e mobilizar o universo dos impressos, dos jornais em particular, mas dos impressos em Minas Gerais, e pesquisar uma certa compreensão não só da história da imprensa, mas de outros fenômenos e da vida social brasileira em Minas Gerais. Então, nos parece que, nesse sentido, a gente conseguiu cumprir com o seminário esse diálogo, né? E a gente espera dar continuidade a essa possibilidade de interlocução com vários desses pesquisadores e pesquisadoras que, gentilmente, nessas 2 tardes e início de noite, se dispuseram a conversar e apresentar os seus olhares, as suas abordagens para todos nós. A gente encerra essa parte, então, acadêmica do seminário, tem agora o lançamento do livro, dos 2 livros ao final, da Francelina e do Jairo, mas agradeço enormemente, em nome de nós 4, a participação de todos vocês nesse seminário e desejo boa noite para todo mundo.